O PSG pegava o Borussia Dortmund numa semifinal que, contra muitas previsões aí, o Paris tinha que virar o jogo lá na França, porque na Alemanha tinha sido 1 a 0 pro Dortmund com aquele gol do Füllkrug, né? E para virar o jogo, o que a gente falava, né? Que o PSG teria que concretizar sua chance. Porque eles criaram muita chance na Alemanha, gente. Eles criaram muita chance, só que eles estavam perdendo todas. Foram várias e várias oportunidades de abrir o placar lá, meter gol que os caras não meteram. E eu pensei, pô, na França vai ter ainda mais chances, eles não vão ser tão displicentes novamente, eles não vão desperdiçar tanto, né? E talvez por isso que o nosso querido Luiz Henrique, o técnico do PSG, resolveu entrar em campo com o Gonçalo Ramos no ataque. O Gonçalo que vinha sendo reserva praticamente a temporada inteira, né? Jogando alguns jogos de Ligue 1 e tal, até metendo seus golzinhos lá no campeonato francês. Mas na Champions recebia sua primeira grande oportunidade puxando o ataque com o Mbappé caindo para a esquerda e o Barcola foi pro banco. Né? Essa aí foi uma decisão importante que foi tomada pelo Luiz Henrique e acabou dando tudo errado. Pro Gonçalo, que na minha opinião fez uma partida horrenda. Enquanto o Borussia Dortmund veio mais ou menos com o time que era esperado aí. Se não me falha a memória, é o mesmo time do jogo de ida. Talvez se mudou alguém, não vou estar lembrando, mas acho que é o mesmo time do jogo de ida. Né, com o Brandt na meiuca, o Sancho que fez um jogo maravilhoso na Alemanha lá, o Sabitzer, Madsen, Schlotterbeck, Hummels e por aí vai. E aí começou com o PSG também, né, outro time que a gente sabe que tem um clima muito bom no estádio, a torcida faz festa muito bem, grita, comemora, faz mosaico, provoca o time rival, e eles fizeram tudo isso, realmente a atmosfera tava boa, tava muito propícia pro Paris Saint-Germain conseguir fazer história e ir pra mais uma final de Champions. Só que dentro do campo aconteceu que eles começaram pressionando o Borussia Dortmund, isso aqui de uma maneira que eu não consegui entender. Eu não consegui entender se dentro de campo era o Dortmund que estava forçando o PSG a fazer isso, ou se era opção dos jogadores do Paris Saint-Germain. Só que eles começaram muito bem atacando pela direita. Hakimi descendo ali como lateral direito e o Dembélé como ponta. Eles estavam buscando tudo por ali. Então o PSG estava no começo conseguindo impressionar, só que o Mbappé, cadê? O bicho tava na outra ponta, as jogadas todas do PSG caindo pela ponta direita e o Mbappé lá na ponta esquerda tava com sede, tava com fome, a bola não chegava nenhuma, né? E o Gonçalo Ramos eu achei que ele tava bem no papel tático de voltar pra defender, ele tava brigando no meio campo ali e tal, mas talvez tenha sido a melhor contribuição dele na partida, porque depois como centroavante ele foi problemático, né? E no final das contas o Borussia Dortmund, ele se defendeu muito, né? Ele foi pra se defender primariamente, acima de qualquer coisa. Pra fazer os contra-ataques, eles teriam que usar o pivô, provavelmente, do Füllkrug, né? Que é um centroavante que foi muito bem no jogo de ida, meteu o gol e fez uma boa atuação. E na volta, eu acho que ele também fez... Ele fez bons pivôs, cara. Não foi um grande jogo brilhante, ele não conseguiu finalizar muito, talvez nem tenha finalizado, não me lembro. Mas ele tava conseguindo fazer o pivô, que é o papel do centroavante grandalhão às vezes também. Com 11 minutos ele deu uma pro ADM de peito, pô. Füllkrug é classudo. Deixou de peito pro ADM, o ADM acha que ia mandar na caixa, mas o Beraldo dá um carrinho salvador e tira. E depois também começam aí as chances do PSG. E o que ficaria claro na partida é que o PSG sofreria um pouco, mas criaria várias chances claras. E tem uma que é uma bolaça do Marquinhos, aos 12 minutos pro Gonçalo, que chuta muito mal, manda pra fora. E nesse momento ali, era 15 minutos, cara. E eu te juro que eu tuitei. O Hummels teve 4 duelos contra o Mbappé e ele ganhou todos. Era um jogo que o Hummels estava em todos os desarmes, ele estava ganhando. Aí o Mbappé tentou passar por ele e saiu com bola e tudo. Depois o Mbappé tentou passar por ele e caiu sozinho no chão. E o Hummels já tava com 15 minutos de jogo mostrando que seria uma grande partida dele. Ele tava conseguindo anular o Mbappé, sendo que o Mbappé sempre que caía mais pro meio, o Hummels dava aquela colada nele. E o Hummels a gente sabe que é um jogador que é muito bom no desarme, muito bom de carrinho, né, de quando ele cai no chão assim pra cortar uma bola. E é um cara que fez talvez a partida da vida dele, né, nesse jogo aí. É um jogador muito experiente, cara. Isso aí ficou até claro, já vou até me adiantar. Mas no final do jogo, tem um contra-ataque que cai com o Barcola. E o Barcola já tinha feito isso na eliminatória contra o PSG. Ele é um jogador talentoso, mas muito cru ainda. Muito afobado. E teve no final do jogo um contra-ataque em que o Barcola pega assim, pô, tá nos pés dele, né? Pra quem que ele toca, se ele dribla, o que ele faz. Pô, velho, o Hummels quase só parou na frente dele. E o Barcola, pau, caiu no chão, perdeu a bola pro Hummels e o Hummels saiu jogando. É um jogador que tem o Hummels, né? Pô, uma experiência invejável assim, cara. E é muito bom zagueiro, né? Recuperando seu melhor nível aí. Depois de... Teve momentos que ele não tava tão bem no Bayern de Munique, no Borussia Dortmund, né? O Füllkrug mais uma vez pivôzando muito, né? Teve outra bola que ele conseguiu deixar pro Hirson, que eu vou ter que fazer o meia-culpa aqui. Eu que critiquei tanto o Hirson, disse que é ruim, que dói. Sim, não é muito bom não, rapaziada. Esse cara, lateral direito do Dortmund. Não é muito bom não. Mas é esforçado, cara. Guerreiro esse cara. Jogou bem, jogou muito bem, cara, contra o Paris, jogou muito bem. E quando o Füllkrug faz um pivôzão pra ele no começo do jogo lá, ele quase guarda um gol, pegou de forma linda, assim, com o peito do pé, mandou do lado da rede. E aí, cara, foi dar 30 minutos, tu pensa só. Tu tem aquele que supostamente é o melhor jogador do mundo,
ou talvez o melhor junto com o Vini, né? Tem discussão se é top 1, top 2, top 3 o Mbappé, mas é um dos melhores. O Mbappé foi aparecer com 30 minutos de jogo, velho. Ficou 30 minutos quase sem tocar na bola. Aí ele fez uma grande jogada, ele veio do meio, da ponta, costurando pro meio, não consegue chutar, deixa no Dembélé, o Dembélé tem chance de finalizar e manda pra fora. E ali era mais uma chance perdida do PSG. Pô, era uma chance claríssima, assim, na cara do goleiro, assim, só pra escolher o canto, não. Mas a gente já viu o Dembélé marcar gol mais difícil que esse nessa Champions. E ele perdeu. Depois o PSG começou a criar um pouquinho mais por ali, né? Tem uma bola, cara, que é absolutamente fantástica. Eu acho que ela meio que resume toda a partida. Ele resume essa eliminatória praticamente. Mas principalmente esse jogo de volta. Que é uma bola que vem pro Mbappé, dentro da área. Ele vai finalizar, tá com um canto inteirinho do gol do Kobel aberto. E ele vai fazer aquele gol. A possibilidade de ele fazer o gol ali é muito grande. Só que o Hummels vem de trás e dá um carrinho, mas ele dá só um totozinho na bola. Só o suficiente pra tirar do Mbappé. Aquele carrinho ali foi quase um... Sabe assim, quando o jogador salva a bola em cima da linha? Pô, não foi pra tanto, mas foi quase. Porque a chance do Mbappé fazer aquele gol era muito grande. E o Hummels, nesse aí já tava um 6-0 pro Hummels em cima do Mbappé já, pô. Ele tava ganhando todas, né? E essa salvada foi monstruosa. Aos 35... O Dortmund tem um contra-ataque e tem um jogador que é muito bom pra contra-ataque, que é o ADM. Na ida, ele quase dobrou de lateral esquerdo, né? Ele só conseguiu se destacar defensivamente, mas na volta ele puxa esse contra-ataque monstro e para no Donnarumma, né? Mas no final das contas, assim, cara, o PSG tinha começado a tentar um pouco mais pelo lado do Mbappé, só que eu tava vendo que as jogadas dos caras vinham sempre assim, eles criavam pela ponta e cruzavam, geralmente rasteiro, e isso aí tava consagrando os jogadores do Borussia Dortmund na zaga. Tu tá ligado quando um time tá só tentando chuveirinho contra um time que tem bons zagueiros? Pô, daí o zagueiro manda chuveirinho na área, o zagueiro tira de cabeça. Manda chuveirinho na área, o zagueiro tira de cabeça. Tava praticamente isso, só que era a bola na ponta que ia pro meio cruzada e o Hummels rebatia, o Hirson rebatia, o nosso querido Schlotterbeck rebatia. Os caras estavam consagrando jogadores do Dortmund, né? Acho que eles não estavam tentando muita variação. O único que tava tentando, e daqui a pouco eu falo mais sobre ele, porque um jogador espetacular era o Vitinha. O Vitinha pelo meio era um cara que tava tentando de vez em quando um chute, uma coisa assim diferente, né? O resto do time sempre ia pra ponta, cruzava pro meio e não tava conseguindo encaixar nada. E aí quando chega o segundo tempo, né? Acaba o primeiro tempo 0-0. Quando chega o segundo tempo, cara, foi um lance muito bizarro que veio uma bola no meio pro Gonçalo Ramos. E eu não entendi o que aconteceu com o Gonçalo, mas ele meio que estica a perna pra fazer o gol, ou não sei o que ele quis fazer, e ele meio que dá um passe sem querer pro Zaire Emery, que tá no segundo pau, livre, o gol aberto. Tudo bem, os jogadores do Dortmund chegando, a bola um pouquinho difícil, o ângulo um pouquinho pro lado, mas o gol tava aberto e o Zaire Emery mandou na trave. Meu irmão, tu não pode perder uma dessa. Eu vou dar uma colher de chá, porque o nosso querido Zaire Emery, jogadoraço, tá? Muito talentoso esse guri, tem apenas 18 anos recém-completados. Tá jogando uma semifinal de Champions, vem fazer uma temporada muito boa. Então eu vou passar aquela passada de pano monstra, mas ele mandou na trave um gol que não pode perder. Não pode. Imagina se fosse o Mbappé perdendo esse gol. Meu Deus, o mundo ia cair, rapaziada. Sendo que assim, bola na trave. O que aconteceria tantas e tantas vezes, né? Nesse jogo. Só que chegando com 50 minutos, o nosso querido Brandt cobra um escanteio na cabeça do Hummels no segundo pau. E ele faz. Só que esse é sim a narração padrão desse gol, né? O Hummels abrindo o placar de cabeça no segundo pau. Só que se tu for ver os detalhes, é complicado para os zagueiros brasileiros, cara. Porque, primeiramente, o escanteio sai de um passe mal dado do Marquinhos, que o Donnarumma tenta salvar e não consegue, e que vira o escanteio. Então o Marquinhos deu de presente esse escanteio pro Dortmund. E aí no segundo pau, o Hummels não é nem que ele se movimenta pra caramba pra tentar fugir da marcação, pô, ele dá uns 2 passinhos só pro lado assim, cara, e se livra completamente da marcação do Beraldo. Então era o Beraldo que tava na marcação do Hummels, falhou no lance, o Hummels abre o placar de cabeça. Também vou passar um pano pro Beraldo, jogadoraço aí, né, tem uma grande carreira pela frente, acabou de chegar na Europa, mas não tem como, pô, é assim, é cristalino, o Beraldo falhou no lance. E o Hummels cabeceou sozinho e abriu o placar. E ali nesse momento, tava muito curioso, porque era 2-0 pro time que supostamente é o underdog dessa eliminatória. O PSG jogando em casa, com a torcida empurrando, jogando até bastante bem, né, em muitos momentos. Só que o Dortmund tava com 2-0 no agregado. E estavam defendendo muito bem. Aí tu ia imaginar, pô, os caras vão ter que fazer 2 gols. Dá pra fazer? Dá. Mas é difícil, né? E aí, cara, o PSG começou a criar chance em profusão, né? Daqui pra frente, o XG do PSG, né, os gols esperados aí, começou aí nas alturas. O Vitinha mandou bola pro Gonçalo, que perdeu mais uma. Teve uma porradaça do Nuno Mendes de fora da área, que ele mandou na trave. Seria um lindo gol do Nuno Mendes. Aliás, o Nuno que tomou um baile no primeiro jogo, mas nesse segundo jogo, só pra elogiar também quando tem que ser elogiado, né? Foi muito melhor no duelo contra o Sancho ali.
até porque o Dortmund atacou menos também, né? Mas o Nuno Mendes quase faz esse golaço. Depois, o Gonçalo Ramos recebe mais uma bola ali, uma boa jogada do Dembélé com o Nuno Mendes, no meio da área e manda na lua, né? O Gonçalo Ramos, ele não só tava perdendo os gols, como ele não tava nem acertando no alvo, cara. Acho que isso que é o pior da atuação dele. Ele se colocou nos momentos certos, recebeu as bolas corretas, nos locais corretos, e ele não tava nem conseguindo acertar o gol. Tava mandando todos pro lado, mandando fraco, mandando pra cima. E pra um centroavante, cara, é complicado. Tu perde uma chance, 2, 3, 4, começa a ficar bem difícil, né? E aí, obviamente, que o nosso querido Luiz Henrique acabou percebendo isso, tirou o Gonçalo, uma partida muito ruim dele, né? Colocou Asensio e o Barcola. Barcola bom de contra-ataque, né? E aí o Mbappé foi jogar mais pelo meio. E o que o nosso querido Edin Terzic, técnico do Dortmund, fez? Puxou o Zula, meteu o Zula em campo. E aí eu falei, no lugar do Sancho. Eu falei, vai botar 3 zagueiros, mas já. Falta quase 30 minutos, meu irmão. Tu não retranca tão cedo assim, cara. É complicado. Me dá um pouco de agonia quando eu vejo o time já assim, tão cedo, chamar o adversário completamente. Mas o Terzic bancou essa, cara. O Terzic falou, não, vai ser retranca e já é. E se com o Tuchel deu errado no jogo do Bayern, nessa aqui deu certo. Né? O Sula se comportou bem na zaga e o PSG veio pra cima. Mais ou menos como o Terzic já esperava, obviamente, né? Depois também entrou o Kang In Lee ali, né? Entrou o Asensio também, como eu falei, e o PSG vindo pra cima, só que um pouco desorganizado, na minha modesta opinião, assim. Já tava um pouco naquela de, rapaz, a gente tem que fazer o gol, vamos, vai todo mundo, não sei o que, tava naquela assim. E o Dortmund, mesma coisa que aconteceu no jogo do Bayern de Munique. Como é que ele ia querer puxar o contra-ataque? Eu não sei. Porque o Terzic acabou botando um meio campo que no final tava com o Reus e o Brandt e o Füllkrug no ataque. Qual desses três tem velocidade? Nenhum dos três. O Brandt talvez um pouquinho. O Füllkrug também lento ele não é, mas ele é um centroavante mais pesado. O Roger tá mais velho, ele não tem tanta velocidade. Quem tinha velocidade pra puxar contra-ataque era o Sancho e o ADM, principalmente. Os dois saíram. E o Dortmund ficou meio que sem saída. E, assim, talvez fosse o plano do Terzic mesmo segurar daquela maneira. E o PSG em cima. Teve uma bola que o Lee cruza, o Marquinhos sobe e manda uma casquinha pra fora. Passou muito perto. E os jogadores do PSG se desequilibrando não só em campo taticamente, porque eles estavam ali já naquela base do Bumba Meu Boi um pouco, mas também o anímico dos caras tava indo pro pau, velho. Tu percebe isso? Eu não sei o que foi dito no vestiário do PSG, como é que eles estavam encarando essa partida, mas eles claramente estavam perdendo o controle da situação e perderam o controle emocional. Isso aconteceu em 2 lances quase em sequência. Tem uma que o Dembélé, ele tem uma falta que não foi marcada, ele fica reclamando e aí ele despiroca e dá um carrinho super violento e toma um amarelo, que era tipo a forma dele de revidar, não sei. E depois o Schlotterbeck protege uma bola na lateral e o Hakimi sai empurrando o Schlotterbeck igual um maluco. A bola já tinha saído. Então parecia que os jogadores do PSG estavam claramente desequilibrados. E a gente vai ver como isso é meio que um reflexo do presidente do PSG. Então não sei como é que é o clima lá dentro, o que é falado pros jogadores, mas a verdade é essa aí, tá? E aí no final das contas, o que aconteceu foi que o BVB ainda teve um contra-ataque pra puxar, mas não tinha ninguém com velocidade. Acho que a bola caiu no Reus, se eu não tô enganado. Que ele não conseguiu, não tinha ninguém pra correr ali. O PSG recuperava a bola rápido, né? E o PSG pressionando, tem uma bola no meio da área, o Mbappé mandando travessão. É doideira, é doideira. Pra quem viu o Mbappé fazer aquele gol de voleio na Copa do Mundo, tinha uma bola que era muito mais fácil supostamente pra ele. Só que ele manda no travessão, cara. E aí tu pensa, como? Antes disso o Vitinha tinha mandado um balaço no travessão. Eu falei pra vocês, o Vitinha tá tentando pelo meio. Mandou um chutaço no travessão. Vou botar o Vitinha na minha seleção das semis. Jogou bastante bem na volta também. Também teve uma falta pro Dortmund que foi muito complicada, porque o Hummels dá um carrinho no Dembélé. E, velho, eu vou te falar, isso aqui poderia ter mudado a eliminatória, porque o carrinho, o juiz marcou falta, tá? Na hora que eu vi, eu achei que era pênalti, porque ele foi no limite do limite da linha, cara. Foi tipo assim, precisaria de VAR, se pudesse usar pra esse tipo de coisa, né? Pra saber se foi dentro ou fora, né? Tinha que ter a tecnologia do impedimento semiautomática aplicada aqui pra saber se o Dembélé tava dentro ou tava fora. Tinha que aplicar algum tipo de tecnologia, porque é impossível saber a olho nu, até porque tu pausa a imagem e os frames estão um pouquinho bagunçados ali, é impossível saber exatamente. Mas eu tinha a impressão que estava em cima da linha. O juizão preferiu marcar a falta. Inclusive o Asensio cobra a falta em cima do Marquinhos. O Marquinhos tá ali pra atrapalhar a visão do Kobel e ele tira. Acho que a bola não ia no gol, tá? Acho que não ia ser gol do Asensio não, mas a bola bate no Marquinhos, lamentável, né? Seguindo o jogo, o Mbappé ainda tem algumas chances no final, na primeira, já era acréscimos do segundo tempo. O Mbappé sai na cara do gol, o Schlotterbeck atrapalha ele, o Mbappé cai sozinho, cai de maduro. Foi absolutamente nada, mas obviamente ele caiu no chão, reclamou, xingou, não sei o quê. E depois aos 49, ele vai sair na cara do gol e ele escorrega sozinho também, cara, Mbappé. E assim acabava a eliminatória do Paris Saint-Germain, né? Num jogo onde eles tiveram uma pá de chances, onde esse homem, Mats Hummels, ganhou quase todas que ele teve que enfrentar o Mbappé.
Fora que ele tirou 50 mil bolas dentro da área. Eu vou até trazer pra vocês os números do Hummels, porque é chocante, cara. São 19 ações defensivas que ele teve na partida corretas. 10 cortes, 2 chutes bloqueados, 3 interceptações, 4 desarmes e ainda ganhou 7 duelos. Se eu falo isso pra alguém que não acompanha número assim de jogo, talvez fique meio... Pô, será que isso é muito ou isso é pouco? Isso é muito! É coisa pra cara. Às vezes quando um zagueiro tem um bom número, é tipo 10 duelos... Não, 10 ações defensivas dessa, ou ganhou 4, 5 duelos. O bicho fez 19 ações defensivas e 7 duelos ganhos. É muita coisa. Isso significa que ele estava praticamente intransponível. Isso se refletiu já no final do jogo, todo mundo tava vendo o Hummels amassando e pensando, putz, o bicho vai ganhar mais um Man of the Match, porque ele foi escolhido o melhor jogador na ida, né, das semifinais, e na volta também não tinha como ser outro, cara. Não tinha como ser outro. Né? Nenhum do PSG tinha como ser. E do Borussia Dortmund, acho que ele foi o que mais se destacou. E assim na raça, na garra, defensivamente brilhantes em alguns momentos, mas também, como acho que todo time precisa um pouquinho, contando muito com a sorte, porque o PSG mandou... Só que eu contei, são 4 bolas na trave. Pode ter sido mais, que talvez eu não lembre. Mas teve a do Zaire Emery no segundo pau, a do Nuno Mendes de fora da área, a do Vitinha no travessão e a do Mbappé no travessão. Talvez tenha mais alguma que eu não tô lembrando. Mas só que eu me lembro são 4. Eles perderam muitas chances, o PSG. A ponto de, eu vou trazer um dado chocante pra vocês. Vocês já estão mais familiarizados hoje em dia com a estatística do gol esperado, né? Ela mede a qualidade das chances que foram criadas por um time. Então, por exemplo, se é um jogador na cara do gol, ele tem, sei lá, 0,8 de gols esperados, digamos que é uma coisa assim, porque estatisticamente é esperado que em 80% das vezes o jogador faça o gol. Esse tipo de coisa, vai contando durante a partida. O PSG teve 3,53 de gols esperados, ou seja, estatisticamente era esperado que eles fizessem no mínimo 3 gols com as chances que eles criaram. Eles fizeram 0. Isso no jogo de volta. Se somar a ida com a volta, o PSG teve 5,36 de gols esperados. Estatisticamente, era esperado que eles fizessem no mínimo 5 gols e eles fizeram 0. É muita chance perdida. É um negócio colossal. É um negócio histórico. Eu não sei, a estatística do XG ela é meio nova, né? Então é complicado fazer comparações históricas assim. Mas talvez não tenha nenhum outro time na história que caiu perdendo tanta chance, cara. E não é que os caras não têm jogadores que finalizam bem. Pô, o Mbappé é um dos melhores finalizações do planeta, cara. Melhores finalizadores, né? Com tanta chance criada... O Borussia Dortmund jogou na... É brincadeira, tá? Mas alguns estavam falando, eu dei risada. Jogou na base da amizade e ganhou esse jogo. 1-0, gol do Hummels. Cara, uma atuação brilhante do Borussia Dortmund. Contou com a sorte, sim, mas foi muito boa. E uma atuação brilhante de Mats Hummels, que fez um jogo gigante de um jogador muito grande, né? Na história do Borussia Dortmund, na história do futebol alemão. E hoje, vocês sabem que quem tem memória pra lembrar esse tipo de coisa é o Yuri, né? A minha memória não é tão boa, mas certamente é um dos melhores jogos da carreira dele, que ele fez contra o PSG. E assim, um jogo que não é, pô, com todo respeito, assim, contra o Werder Bremen na 23ª rodada da Bundesliga. Pô, é contra o PSG do Mbappé na semifinal de Champions, cara. Pra botar o teu time na Champions 11 anos depois. Vocês sabem quantas vezes o Dortmund tinha ido pra final da Champions na história? 2. Quando eles ganharam 97 pra cima da Juve e quando eles perderam em 2013 contra o Bayern de Munique. E eles estão indo de novo. Esses caras aqui são todos guerreiros, cara. São maravilhosos. O que o Terzic montou na Champions é de se aplaudir, porque ele é um técnico tão criticado e muito merecidamente, mas no final das contas, na Champions, se tu pegar a campanha, não parece que é o time do Dortmund que tá tão instável na temporada. O time da Champions do Borussia Dortmund não parece o mesmo que é 5º lugar no campeonato alemão. Parece um time diferente. Foi assim em praticamente todas as eliminatórias. E foi assim mais do que nunca nas semis contra o PSG. O Dortmund talvez não tenha jogado como um time dominante, né? Até porque, em termos de qualidade, é complicado os caras fazerem isso contra o PSG, né? A gente sabe do investimento todo que o PSG tem. Mas eles jogaram como time grande no sentido de acreditar. Dos caras entrarem em campo e falar, ei, peraí. Isso aqui é acessível, a gente pode fazer. A gente é o fucking Borussia Dortmund. Com todo respeito, a gente não é o Heidenheim, não. A gente é o Borussão, pô. A gente é campeão europeu. E os caras, eu tenho a impressão que eles estavam com esse espírito, assim. Com o espírito de acreditar, com o espírito de, pô, é difícil, mas quem disse que não é possível? É o pessoal do Eurofoot lá? É os haters de Twitter que estão aqui pra falar que o PSG vai amassar? Que o Dortmund vai ser estraçalhado? Dentro, internamente, tenho certeza que o papo foi outro. Que o papo foi de a gente pode. E a gente pode e eles conseguiram. Também vale ressaltar que tanto o Mats Hummels quanto o Marquito Reus vão ter mais uma final de Champions nas suas carreiras aí, né? Pra tentar desfazer os fracassos do passado, as tristezas do passado, na verdade. Então, parabéns pra eles aí. O Hummels, que já é um veterano de 35 anos, e o Reus que tá saindo do Dortmund, né? Disse que ele pode jogar na Bundesliga, desculpa, na MLS. Então, possivelmente não vai nem tá mais no futebol europeu.
É literalmente a última dança do Marco Reus como jogador do Dortmund. Ele que entrou ontem no segundo tempo, não acho que ele foi muito bem. Não conseguiu puxar contra-ataque, tava bem difícil ali também, o papel dele tava mais de marcação mesmo. E por falar em Mbappé, o Mbappé ficou no PSG, renovou o contrato, renovou de novo, nunca queria sair, ele queria... A gente pode falar mil coisas do Mbappé, mas ele é um torcedor do PSG, ele gosta do clube, né? Ele acreditava e ele ficou, ele foi ficando, ele queria ter esse sonho de trazer a Champions pro Paris e não conseguiu. Fez um jogo de volta ruim, não foi um bom jogo do Mbappé. Também não acho que é igual algumas pessoas falaram que, pô, foi um jogo horroroso. Não, ele não foi horrível, mas ele ficou sumido em grande parte da partida. Não foi muito bem e não conseguiu decidir. Essa é a verdade. Teve até chance, não conseguiu. E agora, Mbappé? Qual que é o futuro? O futuro, pra ele é pro Real Madrid. Aí lá ele vai ganhar Champions a rodo. Ih, pode ter certeza. 2030 o Mbappé tá comemorando a quarta já. Não tenha dúvida. Mas pro PSG, não sei qual que é o futuro. Eles vão tentar contratar algum jogador de nome? Algum jogador de... Sabe assim, eles vão tentar meter uns 250 milhões pra trazer um Vini, um Haaland, alguma coisa assim? Não sei, parece que eles estão tentando recentemente fazer um time mais coletivo e menos focado em estrelas agora. Muitas vezes o PSG só se salvou de muitas coisas por causa do Mbappé. Então sem ele vai ser complicado. Se não trouxer um craque desse nível, desculpa, todo respeito, Barcola, elogiei muito ele aqui, muito jovem, muito potencial. Gonçalo Ramos e Kolo Muani, bons centroavantes aí, bons atacantes. Dembélé tem seus momentos também. Nenhum é jogador de se jogar fora, mas nenhum também é um jogador do nível do Vini Júnior ou do nível do Mbappé. O Vini hoje só não fez chover no jogo contra o Bayern de Munique. Parou no Neuer, é verdade, mas só não fez chover. Ele é esse tipo de jogador, tem essa qualidade pra pegar um jogo desse tamanho e falar, me dá a bola, e vai pra cima e decide. O Mbappé também é esse tipo de jogador. Ele não conseguiu fazer nas semis. Inclusive tem gente chamando ele de pipoqueiro, pelo amor de Deus. O cara que chama Mbappé de pipoqueiro, pode dizer assim, ele pipocou nessa semifinal de Champions. Aí acho que é aceitável, tá? Acho que é aceitável. Mas o cara falar assim que o Mbappé é um jogador pipoqueiro, desculpa, você não sabe nada de futebol. Ou você tá só trolando. Aí também é tudo de boa, só trolando, só de boa. Aí é ok. Também queria ressaltar uma fala aqui do Mats Hummels que disse o seguinte: o Dortmund vinha sendo muito subestimado na Champions, inclusive por esse que vos fala, tá? Eu subestimei o Dortmund em todas as fases, na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, apostei contra o Dortmund em todos os momentos. Mas eu aprendi minha lição. Quando eles eliminam o Atlético de Madrid, eu falei, tá, peraí. Eu vim aqui no cast, falei, não, eu aprendi minha lição. Vão passar pelo PSG. Apostei. Pode puxar os casts antigos aí. E de fato passaram, né? Então eu aprendi minha lição, só que muita gente não aprendeu. Erraram igual eu até o final. Aí o Hummels comentou o seguinte, a tradução livre assim, né? Muitos times queriam jogar contra a gente, porque supostamente o Dortmund era o adversário mais fraco, né? Felizmente nós somos caras muito legais e fomos pra final para que a maior quantidade de times possíveis tenha essa chance de enfrentar a gente. Achei classudo do Mats Hummels, que não só é um jogador excelente, como é um tuiteiro violento. Tem uma tuitada gulosa aqui. Não, como é que é? Tuitada violenta, né? Tuitada violenta. Pode ser gulosa também. Não, tuitada gulosa aqui. Maravilhoso o Mats Hummels. E por fim, tem um vídeo aí do vestiário do Borussia Dortmund que os caras estão lá, todo mundo doidão, se não é doidão de birita, que eles estão tomando cerveja, tá? Mostra todo mundo tomando cerveja ali. É doidão de alegria, cara, de alegria, o coração entorpecido, como diria o nosso querido Thierry Rock. Os caras estão tudo com o coração entorpecido ali, pro bem, né, com o entorpecimento do amor. Todos eles dançando, o Sancho de meia em cima da mesa, e os caras estavam cantando Adele, que eu não posso tocar por questão de direitos autorais. Mas assim, tem gente que tenta estragar o momento, dizendo, que cringe, sei lá o quê. Cara, pelo amor de Deus. Os caras fizeram um milagre de chegar nessa final de Champions. Estão lá comemorando feliz, pô. Tomando uma, cantando. E tu vem reclamar. Vai se olhar no espelho, rapaz. Deixa a felicidade dos outros, beleza? Então tá aí, cara, Borussia Dortmund guerreiro, merecido, monstruosos. E pro PSG fica sempre aquela ideia de que tá faltando alguma coisa. Falta algo a mais. E agora com o Mbappé indo embora, né? Provavelmente, não é 100% confirmado porque não saiu a confirmação oficial de nenhum dos dois clubes, vai ficar ainda mais difícil pro Paris Saint-Germain, né? E agora? Como é que fica esse projeto? Então é isso, Borussia Dortmund tá de parabéns, Hummels maravilhoso e segue aquele sonho de muita gente aí de ver o Marquito Reus levantar uma Champions, né? Obviamente que o brasileiro vai ficar bastante dividido, ou muitos nem nisso, porque vão torcer pro Rodrigo, pro Vini. Não tem nenhum brasileiro no Borussia Dortmund, né? Mas não importa quem ganhar, vai ter histórias lindas pra serem contadas. E certamente, se acontecer com o Reus, vai ser uma história linda pra ele contar também.